Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer o pós-jogo aqui de Santos 0, Ceará 0, tá? Lembrando pra você que eu fiz uma live, tá certo? Logo depois do jogo, você pode assistir. Faço também um pós-jogo e comento outros assuntos que o pessoal vai abordando durante a live, que é 1h30 com a galera ali. Quem quiser ouvir ou assistir depois, só clicar na aba ao vivo aqui do canal, tá certo? Então, por favor, se inscreve no canal, deixa o like que é importante, tá? Eu não gosto de ficar pedindo demais, mas por favor, cara, se você tá aqui, assiste, não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Ajuda o canal e hypa o vídeo, que é importante. Canais que tem menos de 500 mil inscritos, você ajuda muito, é uma das coisas que mais você pode ajudar pro canal conseguir crescer e ser mostrado para outras pessoas. É você clicar no botão de hypar que fica logo aqui embaixo. Você hypa o vídeo e ajuda o canal a ser distribuído para outras pessoas que têm interesse em acompanhar o Santos também, tá certo? Bom, vamos falar aqui do empate do Santos contra o Ceará. Do mesmo jeito que eu fiz na live, eu vou falar aqui. Eu vou primeiro para a parte que eu considero positiva. Por mais que a gente tenha mais partes negativas para abordar, primeiro eu quero falar do fator positivo. E o fator positivo, no meu ponto de vista, é a formação que o Kleber colocou no começo do jogo. Eu não gostei da dupla de ataque, nenhum dos dois foi bem, nada bem, inclusive, mas eu gostei da formação. O Santos foi para jogo com um 4-1-3-2, né? O Brazão, a linha defensiva lá com a Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez e o Escobar, o Rincon como um primeiro volante e 3 meias à frente. Centralizado o Gabriel Bom Tempo, do lado direito o Roleiser, do lado esquerdo o Soteldo, mas os três como meio campistas e não como pontas. Você pode até ver na construção de jogo, eles afunilavam mais para o meio do que tentavam ir até a linha de fundo, fazer jogadas de linha de fundo o tempo inteiro. Quem fez mais isso foi o Soteldo, mas o Roleiser não fez tanto, o Bom Tempo não fez. O Soteldo foi um pouco mais, até pela pedida do treinador, do Kleber Xavier, que era de alçar a bola na área para os dois atacantes, o Tassiano e o Tiquinho Soares, que foram muito mal. Os dois foram muito mal. Tanto que na construção ofensiva eles pouco ajudaram, né? Porque eles eram os caras só para escorar a bola no meio da área. Só que eles não venceram nem o William e nem o Marlon. Eles perderam quase todas as jogadas para eles. O Santos levantou 35 bolas na área, só 9 foram aproveitadas. E aproveitar não quer dizer que você vai finalizar a jogada, não. 9 aproveitada é que você conseguiu jogar a bola de um jogador do Santos para outro. Mas você pode perder o lance em seguida. De 35 tentativas, 9 foram aproveitadas. O Santos cruzou demais a bola na área e não conseguiu construir com contundência, né? Eu quero até falar aqui que tem os números que a gente pode abordar com relação à construção de jogo, né? E o Santos foi muito mal nessa parte, né? Foram 14 finalizações do Santos que a gente pode levantar, mas não foram muitas pro gol, tá certo? Só uma de chute no gol mesmo, tá? As jogadas mais perigosas, elas acabaram saindo para fora, que é um chute do Roleiser no primeiro tempo, na única jogada que a dupla de ataque conseguiu funcionar na construção, que foi a bola pelo chão e não cruzamento para a área, que é uma bola que, se eu não me engano, o Gabriel Bom Tempo recupera, toca pro Tassiano, o Tassiano toca a bola pro Tiquinho, o Tiquinho abre a bola do lado direito com o Roleiser abre e chuta de pé direito, a bola passa raspando na trave do Fernando Miguel. Foi a grande jogada do Santos no primeiro tempo. Construção por baixo, que eu acho que esse é o caminho das pedras para o Santos. É construir o jogo. Jogadores que têm a bola nos pés, não levantando a bola para a área o tempo inteiro. O Santos não é time de chuveirinho, cara. Não é. E esse jogo mostrou que não é, tá? Mas foi uma tentativa que o Kleber abordou nesse jogo. Abusar do chuveirinho na área. Não funcionou, tá? Mas eu gostei da formação, por isso que eu quero abordar esse ponto positivo. Esse 4-1-3-2 me agrada. Porém, para esse tipo de jogo, eu acredito que se o Santos entrasse com o David e o Barreal, né, como dupla de ataque, o Barreal até deslocado para o meio de campo e você tendo ou o Roleiser ou o Soteldo sendo esse segundo atacante, eu acho que o Santos poderia ganhar mais. Na construção de jogo, com a bola no chão, em tabelas, em ultrapassagem, em aproximação, eu acho que o Santos poderia oferecer mais perigo para a defesa do Ceará. Porque a bola pelo alto fez a defesa do Ceará ter até tranquilidade para trabalhar. O Marlon e o William afastaram quase todas. Você fez um jogo para a defesa adversária se consagrar. Tanto que você não fala assim, caramba, o Fernando Miguel fez uma partidaça. Não foi isso. E aí quando você fala e olha só números, você vê número frio, você fala, caramba, foi um jogo com muitas chances. 14 finalizações
do Santos, 13 do Ceará. Só que aí você vê, nem o Ceará chegou com tanto perigo, mas chegou com perigo também, né? O Ceará quase fez um gol com o Pedro Raul, que a bola passa raspando a trave, e o Brasão fez uma grande defesa no segundo tempo, num chute, se eu não me engano, do Dieguinho. Tá certo? Que ele faz uma defesaça. Não, um chute do Rômulo, que ele faz uma defesaça, spawn. Inclusive o Rômulo era um cara que tava na minha lista pra contratação pro Santos, tá? E ele faz uma defesaça ali numa ponte no segundo tempo. Mas não foi um jogo de excelentes chances. A segunda grande chance do Santos foi no segundo tempo pro Tiquinho Soares, na única que ele conseguiu dominar, que ele recebe a bola de costas, protege a bola e dá uma meia bicicleta, a bola passa por cima. Mas o Santos não foi um time que ofereceu muito perigo. E eu quero te traduzir isso nos números também. Porque se falar, caramba, 14 chutes pro Santos, 13 pro Ceará. Só que o Santos teve 67% de posse de bola. O Ceará teve 33%. E mesmo assim o Ceará finalizou quase o mesmo tanto que o Santos. Ou seja, quando o Ceará tinha a bola, ele era agudo, ele tentava resolver a jogada. O Santos não. Então foi um time que ficava roda, 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 toca a bola, passa, troca, toca, 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 prende, não sei o que, recua, volta pro ataque, roda a bola, cruza pra área. Roda, 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 cruza pra área. Então ficou muitas vezes repetindo essa jogada. E isso é empobrecedor no meu ponto de vista. Apesar da formação inicial ser boa, e eu considero boa, e eu quero elogiar, porque a gente reclamou muito do 4-3-3 o tempo inteiro, da insistência de ter que jogar com os dois pontas, e o Kleber se mostrou pelo menos aberto a utilizar outras formações. E ele utilizou. Ela acabou não funcionando, principalmente, acredito, pela dupla de ataque na parte ofensiva, mas pelo menos ele mudou o esquema tático. Acho que pode oferecer um 4-5-1 também, tendo o David ali como o homem da frente e tendo o meio de campo mais robusto, com o Barreal presente nele também, sabe? O Zé Rafael também vai acabar sendo titular com o tempo. Então eu acredito que o Santos tem bons jogadores. Só que precisa melhorar o quê? E eu continuo com a mesma leitura que eu tenho há um bom tempo. A força mental do time do Santos é de um time derrotado. É um time que entra em campo derrotado. O Santos é um time sem força mental, sem brio, sem gana, sem tesão de jogar, sem tesão de querer o resultado. E a gente pode olhar para os adversários para tirar o exemplo. Olha o jogo do Palmeiras contra o São Paulo. O clássico. O Palmeiras acreditou até o último lance e conseguiu fazer o gol. Mas ficou insistindo. Tudo caminhava para um 0-0, mas no último lance eles conseguiram o gol com o Vitor Roque. Numa jogada de insistência. Que a bola é rebatida, pega o rebote, chuta tal, já tinha tentado antes, entende? Você vê que a força mental é um fator muito importante para que um time mude sua característica, mude a sua realidade, porque talento do meio para frente o Santos tem. Só que a força mental é de time de derrotado, o Santos joga como rebaixado, cara. É um virtual rebaixado nesse momento, né? O Santos está na vice-lanterna, tem 5 pontos em 8 jogos. O grande responsável por isso, nosso presidente, Marcelo Teixeira. Continua com a mesma afirmação, o presidente que não tem convicções, o Santos é um clube sem convicções, que não tem certeza de nada, é um clube politiqueiro, que só pensa na politicagem. Essa é a realidade do Santos, essa é a realidade. Ou vira SAF ou vai pro limbo, continuo com essa mesma opinião. Mas, falando de campo, é um time que tem a mentalidade derrotada. Precisa mudar essa mentalidade. Precisa de um chacoalhão, precisa de um fator novo. O fator novo não precisa necessariamente um técnico ou uma contratação, mas é que mexa no brio, cara. Mexa no brio desses jogadores, para que eles tenham tesão de jogar pelo clube. O jogador no Santos me passa a impressão, na grande maioria, que eles estão fazendo um favor de vestir a camisa do Santos. Eu tô aqui, me agradeço porque eu tô aqui. Eu poderia estar em outro lugar. Essa é a sensação que eu tenho várias vezes com alguns jogadores, né? Mas outros já me passam um tesão de querer jogar. Eu vejo um Roleiser disponível, com vontade, com gana de jogo e tal. Eu espero que não mude essa postura. Eu vejo o Gabriel Bom Tempo com essa vontade de jogar, o Rincon, o Escobar, o Soteldo, né? De maneira surpreendente, também vejo essa vontade de jogar nesses últimos jogos, né? Parou de ser aquele cara relapso, que caga pro jogo, que joga quando quer. Eu vejo ele com vontade de jogar. Só que alguns outros eu não vejo isso, cara. Eu não vejo isso no Tassiano, eu não vejo no Tiquinho, sabe? Eu não vejo no Luan Pérez. Então acaba contaminando o resto do time. Não vejo no Pituca, não vejo no Schmidt, sabe? Não via no Gil também. Eu não vejo em alguns jogadores, cara. Não vejo no Léo Godoy. O Léo Godoy é ruim esforçado, né? Mas eu não vejo esse tesão de jogar no clube, como se tivesse entendesse o que eles representam e tal. Então, assim, precisa de algo que mexa no brilho desses caras pra eles terem tesão de jogar pelo clube, cara. Mas
pelo menos no andar do que eu tô vendo de avanço do time, apesar do momento ruim, eu vejo o Kleber pelo menos tentando encontrar uma alternativa que não seja se prender ao 4-3-3. Isso eu tenho que ressaltar como positivo. Apesar das escolhas ruins no andar do jogo, das mudanças, de ter tirado o Gabriel Bontempo, que eu achei injustificável. Ele tira o Gabriel Bontempo pra botar o David, pra botar o Tiquinho lá com o David o tempo inteiro. Também achei muito ruim a escolha dele de optar pelo Tiquinho ser titular, tirando o David de campo. Cara, tá bom, o Tiquinho é mais forte, é mais alto. Cara, o David tem 1,87 m. O Tiquinho é bom na bola aérea. Prestou? O que ele fez na bola aérea? Quantas bolas aéreas no jogo o Tiquinho venceu? Eu falo pra você, 0. É a única que ele ganhou, ele não ganhou na bola aérea, né? A bola veio do alto, ele domina, tá de costa e desce a meia bicicleta. As outras ele perdeu todas. Todas as bolas aéreas que vieram pra Tiquinho, o Tiquinho não ganhou. O Tassiano ganhou uma ou duas, que também não é nada demais. Para um time que levantou 35 vezes a bola na área, é pouquíssimo. O aproveitamento é muito baixo. E isso traduz pro treinador e fala, caramba, não adianta eu insistir em jogar pelo alto. Jogar no cruzamento pode ser uma alternativa de jogo, uma possibilidade, não pode ser a chave de você buscar uma vitória. O Santos, pelos jogadores que tem no elenco, ele urge jogar por baixo. É um time que tem que jogar de aproximação, de tabela, troca de passes constante, finalização de média distância. Os Roleiser, o Soteldo do Gabriel Bontempo, eles têm que ter tesão de chutar pro gol. E eles não têm. O Roleiser tem um pouquinho mais. O Soteldo pra chutar pro gol é um parto. E o Bontempo não chutou nenhuma vez pro gol também. É bom jogador, cara. Muito bom. Mas, pro Bontempo se parecer com o Elano, ele tem que ter tesão pra fazer gol. O Elano tinha tesão pra fazer gol, cara. Sempre teve. O Elano abria espaço e chutava, meu irmão. Até exagerava, mas eu prefiro o jogador que peca pelo excesso do que peca pela omissão. Então, assim, o Bontempo é muito bom jogador. Volto a afirmar. Mas ele precisa chutar pro gol. Precisa ter gana de chutar pro gol. Precisa ter gana de finalizar a jogada. E aqui que mora uma diferença muito grande nesse jogo. O Ceará tinha a bola nos pés, eles iam até finalizar a jogada. E conseguiu finalizar as jogadas, né? Óbvio que tem um treinador que tá mais tempo no cargo, um treinador que gosta de jogar de maneira mais aguda, em transição rápida, explorar contra-ataque, é um time preparado para isso, ok. É um time que tá num bom momento, que é o Ceará, né? O Santos tá no terceiro jogo com o Kleber Xavier. É uma realidade diferente. Só que o Kleber tem que cobrar desses jogadores gana e tesão de fazer gol. O que faz o futebol ser o futebol é gol. O drible é bonito, o lance, o rolinho, uma caneta de um jogador no outro é bonito pra caramba, né? Chapeuzinho é bonito, mas o que faz o futebol ser futebol é bola na rede. Tem que fazer gol. Tem que ter tesão por fazer gols, tá certo? Então, apesar dessa escolha positiva no que tange a posicionamento tático, eu acho que foi um jogo empobrecedor porque foi um Santos que insistiu numa jogada demais, que é a jogada de chuveirinho. Que é uma das jogadas mais manjadas da história do futebol. É a jogada mais manjada que tem. O cruzamento eu não sou contra, óbvio não. Mas você não pode usar e abusar só disso. Você não tem um Arce cruzando pra área. Você não tem o Kleber cruzando pra área. Não tem o Paulo César cruzando pra área. Quem tá cruzando pra área é o Roleiser, o Escobar, o Aderlan, o Soteldo. Né? Você não tem um... O Otero cruzava a bola muito melhor que esses caras. Você não tem nenhum grande suprassumo do passe para fazer esse cruzamento. Você não tem nenhum Beckham no elenco para ter esse cruzamento. Vai cruzar a bola nas costas do zagueiro pro atacante pegar de frente ainda. Você não tem. Então, você usar e abusar de um negócio que não vai te dar nenhuma vantagem, e a gente se viu isso, ficou traduzido no jogo, é um erro. Né? E acho que as modificações também no segundo tempo o Kleber acabou errando. Depois ele tenta corrigir quando ele bota e preenche mais o meio também, que ele tira o Tiquinho para botar o Gabriel Verón, mas já era finalzinho de jogo, né? Mas então assim, de destaques positivos eu quero trazer o meio de campo. Eu acho que o meio de campo foi melhor do que em outros momentos. Esse meio de campo mais recheado com jogadores, eu acho que ele foi um fator positivo. O fator negativo é que chutaram um pouco, tem que finalizar mais as jogadas, tem que ter mais tesão de marcar gol. Esse é a minha leitura do meio de campo, mas acredito que é um fator positivo. A volta do Zé Rafael a jogo, né? O Zé Rafael jogou poucos minutos, mas entrou bem, entrou invertendo bola, buscando passe diferente, não sendo aquela mesmice de toque de lado. Não é um jogador de toque de lado, é um jogador que tenta ter a visão um pouco mais
arrojada, né? Buscar um passe mais arrojado, uma inversão de jogo e tal. Ele fez isso nos poucos minutos que ele jogou. Eu acho positivo. A gente tem que ver com o passar dos jogos também. Óbvio, destacar o Brazão, que sempre muito seguro no gol. O Escobar também, a entrega é muito bom, assim, ninguém passou por ele, né? Defensivamente foi muito bem e ajudou a apoiar o ataque também, tá subindo bastante, tá certo? Do lado direito o Aderlan foi mal, eu acho que a dupla de zaga o Luan Pérez foi muito mal também, tomou um drible desconcertante do Lelê, uma jogada boba assim, né? Acabou não dando gol, graças a Deus. O Zé Ivaldo foi um pouquinho melhor, mas também não foi nada de espetacular, mas o grande ponto negativo aqui pra mim foi a dupla de ataque, o Tassiano e o Tiquinho, assim, completamente abaixo da crítica, assim, muito mal os dois, tá? O Tiquinho pior ainda que o Tassiano. O Tassiano foi menos pior, mas assim, não é elogio. Os dois foram muito mal, porque os dois entraram pra ganhar bolas aéreas e ninguém ganhou nada. O Santos não cabeceou pro gol com perigo nenhuma vez. Se essa era a jogada que o Santos pretendia, ela não funcionou. Então, mostra pro Kleber que esse time precisa jogar por baixo. Então é melhor você ter o Barreal jogando por baixo, tabelando com o Soteldo, com o Roleiser e com o Gabriel Bom Tempo, do que você ter o Tassiano pra fazer isso, ou o Tiquinho, que ainda tem bom passe, mas o David tem mais movimentação, né? Também levar em conta, eu não vi depois do replay, tá? Muita gente falou que naquele lance do Rincon, que teve o jogo foi parado por 2 minutos e meio de um possível pênalti, que o atleta do Ceará tocou na bola junto. No primeiro momento, eu acabei saindo pra fazer xixi, eu não vi, eu achei que foi pênalti, porque o Rincon não estava impedido, mas depois eu não vi, então quem puder me elucidar, ninguém me falou na live, ou não prestei atenção, não consegui ver, tá? Mas quem puder me falar, agradeço. Mas achei um pênalti no primeiro momento. E o lance do David no final, o William só foi na bola, gente. Muita gente fala, tem que dar falta porque pegou junto. Não pegou junto, pegou primeiro na bola. E se é uma falta de último homem, chance clara de gol, é falta e vermelho. Se vai dar a falta, tem que dar o vermelho. Não tem essa, não foi tão grave, então dá falta e amarelo. Não, vermelho. O último homem, chance clara de gol, vermelho. Essa é a regra, tá bom? Não mude a regra porque é seu time que tá jogando. Tem que ser honesto no argumento, tá bom? Né? Mas assim, ainda muito frustrante, ainda falta demais, né? É um seríssimo candidato ao rebaixamento. A realidade que a gente tem é essa. O Santos é um candidato ao rebaixamento muito grande, né? A gente vê a mudança de postura, olha pro Bragantino, do estadual e do brasileiro. Olha a postura, olha a gana do time. Óbvio que a pressão é completamente diferente. Não existe pressão no Bragantino, né? Mas olha a gana do time entrando em campo, o jeito que eles se portam, como eles jogam. E o Santos continua na mesma toada, sofrida. Se não tem o Neymar em campo, é um time que não consegue fazer nada, é um time que não encontra alternativas, parece que não tem confiança de querer ganhar um jogo. Precisa do Neymar lá, é melhor o Neymar ficar lá machucado com o braço cruzado no meio de campo, sem encostar na bola, só porque ele tá lá no meio. Parece que esses caras querem jogar mais quando o Neymar tá presente. É muito pouco, cara. Precisa mudar, principalmente essa força mental. Precisa fazer alguma coisa. É pra ontem o departamento psicológico no Santos. Pra ontem. Não tô falando que chegar um departamento de psicologia vai resolver todos os problemas do time. Não é isso. Mas é claro e evidente que o grande problema do Santos é a força mental desse time, que é estragada, é podre. E o grande responsável por isso se chama Marcelo Pirillo Teixeira e se senta na cadeira de presidente do Santos e compartilha com Pedro Martins e seu pupilo, filhinho Marcelo Teixeira Júnior, né? O Marcelinho, lideram esse barco todo, tá? Porque a voz ativa ali é do Marcelinho, a gente sabe muito bem. Então, precisa fazer algo. Se o Marcelinho, como muita gente diz, tem um conhecimento, estudou e tal, Marcelinho, já que você provavelmente deve assistir a galera que produz conteúdo do Santos, chega no teu pai e fala pra contratar um departamento de psicologia, ou um psicólogo, ou uma psicóloga, alguém ali pra fazer alguma coisa, pra mexer no brilho na cabeça desses caras. Parece que a motivação de só ganhar muito dinheiro e ter um salário robusto e vestir a camisa do Santos pra eles não é muito, pra muitos deles. Precisa mudar essa mentalidade. O Santos tem que extirpar do seu time essa mentalidade de derrota que tá colada nesse time há quase 5 anos. Precisa mudar isso, cara. E é pra ontem. Tá? Não tem que esperar parada de Super Mundial, não. É pra ontem. Acabou o jogo hoje. Amanhã estamos contratando uma psicóloga. Estamos entrevistando psicólogos pra trabalhar aqui no clube. Precisa. Pra ontem resolver esse problema. Tá certo? Mas eu quero te ouvir. Eu quero saber sua opinião. O que você acha.
Qual que é a sua esperança? O que você se apega? Eu entendo sua frustração. Eu também tô frustrado, eu também tô puto. Esse resultado é frustrante. Mas, além de fazer só críticas e falar de mobilidade, o caramba, né? Lá na live, inclusive, eu dei nota para todos os jogadores. Você pode assistir lá, tá? Junto com a galera que acompanhou. Porque se você pegar as notas da Ana Canhedo aqui no Globo Esporte, desconsidere a maioria. Ela não sabe dar nota, tá? Ela deu nota 5 pro Bom Tempo e 4 pro Rincon. Sim, a leitura de jogo da Ana Canheda é muito ruim, cara. Muito fraca mesmo, tá? Mas eu quero saber sua opinião, diz aí nos comentários o que você tá se apegando, o que você acha, o que você achou dessa parte, pelo menos, do 4-1-3-2, se você gostou, se você não gostou, se você acha que é uma alternativa válida, o que você espera de melhora e o que você acha que tem que mudar. Eu manteria esse meio de campo, né? Tendo o Zé Rafael disponível para 90 minutos para ele, para mira titular, não tem nem conversa, né? O Zé Rafael, dependendo do jogo, tendo o Zé Rafael como o segundo homem de meio de campo, né? Sendo Rincon, Zé Rafael, Gabriel Bontempo na meia, Roleiser, Soteldo e David à frente. Ou o Barreal entrando nesse meio de campo e o Soteldo sendo um segundo atacante junto com o David. Eu acho que dá pra ir pra esse caminho em vez de insistir no Tiquinho. Pra escolher, hoje, pra escolher, eu nem sou fã de nenhum dos dois, mas se for escolher entre Tassiano e Tiquinho, eu prefiro manter o Tassiano. Acho o Tassiano fraco, tá? Pra mim é o que eu falei, ele é um não jogador. Mas entre ele e o Tiquinho, hoje eu prefiro o Tassiano. Porque o Tassiano tem um embate físico melhor que o Tiquinho hoje. O Tiquinho tá muito aquém fisicamente. Muito. É um absurdo. E recebe 1,5 barão por mês, né, gente? Tem o segundo maior salário do elenco, só fica atrás do Neymar. É um absurdo o Tiquinho ter esse salário e entregar o futebol que ele entrega, né? Mas é isso. Quero saber sua opinião, diz aí nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu.